Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu queria fazer uma análise, né? Não tenho a intenção aqui de ficar dizendo quem está certo e está errado, porque para mim isso é improdutivo, primeiro, né? Gasta-se muita energia e muito tempo. Então, estou muito preocupado quem está certo e quem está errado. Eu vou pegar a partir da fala deles e propor uma discussão, entendeu? A partir das minhas leituras. Por quê? Porque, evidentemente, eles são muito jovens, entendeu? Principalmente o Loponte, né? Acho que ele tem 25 anos. Então, ele está no processo de leitura, né? Então, é evidente, ele conheceu agora tudo isso. Então, ele tem uma perspectiva. E o Gustavo Machado, a impressão que eu tenho é que ele conhece muito a partir da visão que ele tem, que é marxista. E tudo bem, não há problema nenhum nisso, entendeu? Só que, na minha avaliação, acaba ficando um pouco parcial, entendeu? Eu não sei se dá para ser imparcial nessas discussões, mas o que eu vou tentar trazer aqui é a partir das minhas leituras. Eu tenho alguns livros aqui, outros eu li na internet, né? Baixei dezenas desses livros, né, ao longo do tempo, então, obviamente, eu tenho uma caracterização maior do que eles vão trazer aqui, beleza? Então vamos lá com as palavras deles, e aí eu entro com a minha, né, discussão. A gente não vai ter tempo para falar sobre isso. Vamos falar de Kronstadt e também da revolta do Nestor Makhno. Você falou assim, não foi por conta de divergências de ideias, e sim por conta de uma questão bélica, né, armada. O ponto objetivo o ponto objetivo. O Lenin tinha feito a autodeclaração dos povos. Então, aqueles que quisessem seguir seus caminhos poderiam seguir. Mas, se eles fizessem parte da Ucrânia, que é uma região estratégica, ou de Kronstadt, aí eles não podem se autodeclarar. Aí eles vão ser invadidos. O ponto objetivo o Nestor, ele defendia um modelo diferente, né, dos bolcheviques. Ele proclamou a sua independência, né, pelo menos a independência daquela comunidade, e não foi permitido que concedesse isso a ele. Então, o ponto objetivo é que os bolcheviques foram os agressores dessa ação, assim como a Rússia foi agressora à Ucrânia no ano de 22, assim como Israel é constantemente agressora da Palestina. A gente teve essa declaração, e o ponto que eu queria entender é justamente como você enxerga por exemplo, um Estado que quer ser independente, quer seguir seu próprio caminho, como você veria isso no Brasil? Seria esmagado com forças militares ou não? Tá, então vamos lá, então. Vamos começar pela autodeclaração dos povos. Inclusive, isso é importante para a gente entender a questão ucraniana e russa hoje, o argumento que várias pessoas têm que defende, né? Quando você fala da autodeclaração dos povos, significa que você defende que os povos têm o direito de se emanciparem, se quiserem. Né? Você pode concordar ou não, mas eles têm o direito de fazê-lo dentro da região e tudo mais. Mas o que são povos? Povos não é uma massa amorfa de pessoas. Né? Povo é um povo que tem um conjunto de laço histórico em comum, desenvolvimento cultural, étnico, linguístico, em alguma medida. Tá entendendo? Por exemplo, por que isso não se aplica em sentido algum para as regiões ocupadas pela Rússia? Eles têm direito de fazer parte da Rússia. Porque essas são regiões que foram, durante a União Soviética de Stalin, russificadas. O que eram russificadas? Eram regiões de população ucraniana, que é uma população etnicamente de eslavos também, tá? Sim. Deixando isso claro antes que alguém... Mas que se diferenciaram historicamente, tem uma língua próxima, mas diferente. O que é a russificação? Ora, para esse povo aí não querer se autodeterminar, vamos pegar os russos aqui da nossa região e vamos fazer uma política para levar uma pancada deles para aquelas regiões do país, até tornar os russos majoritários em relação aos ucranianos. Tá entendendo? Então, evidentemente que não dá para levar uma coisa a sério numa situação dessa. Ou seja, aquelas regiões que está ocupada hoje pela Rússia, a maioria delas são regiões de maioria de população russa. Tá? Mas são maioria de população russa por um processo de russificação feito durante o período soviético, tá? De uma região originariamente ucraniana. Tá? Então, quando você fala de Kronstadt, você não está dizendo de um povo que está... Bem, vamos lá. Primeiro ele está falando aí, né, sobre a autodeterminação dos povos, que é uma coisa que todos os socialistas tinham, você está entendendo? Né? A questão do internacionalismo também tem essa ideia da autodeterminação dos povos, evidente, né? É internacional, então é contra a nação? Internacional é internação, internações, entendeu? Então você está pensando na nação não enquanto um território, você está entendendo? Definido, né? Por uma legislação,
Mas você imagina uma nação dentro de um dado território. Então você imagina o quê? Um entrelaçamento de nações, né? Então não há problema nisso, de você ser socialista e defender, né, essa autodeterminação dos povos. Elas poderiam se definir como poloneses, russos e assim por diante e estar dentro da União Soviética. Mas não foi isso que aconteceu. A União Soviética vai tomando territórios. Vai tomando na guerra, beleza? Então essa é a primeira coisa. Por exemplo, Ucrânia é o caso mais emblemático nesse processo? Não necessariamente. Existe a guerra russo-polonesa. Vejam, guerra russo-polonesa. É uma guerra super importante. Tem a guerra também na Finlândia, que os brancos ganham, da Finlândia ganha. A Finlândia fazia parte da Rússia, do Império Russo. Também tem uma guerra. Os brancos fazem uma guerra contra os vermelhos finlandeses, ganham, por isso que a Finlândia hoje não virou comunista, entendeu? Porque houve uma guerra civil na Finlândia, uma guerra russo-polonesa. Quem estava encabeçando a Polônia? Józef Piłsudski, entendeu? Que era quem? Era um cara que já tinha sido preso na época do czarismo, porque ele era socialista. Só que ele era um socialista de matriz nacionalista. E esse é o pau que ele tinha com uma outra polonesa, Rosa Luxemburgo. É um pau que ele tinha com ela. Você está entendendo? A Rosa Luxemburgo acha o quê? Que os poloneses, nesse processo, eles têm que pensar na internacionalização. Ele achava que, primeiro, os poloneses deveriam pensar enquanto nação. Ok? Então, uma diferença entre os dois. Entre outras diferenças. Beleza? Então, existe uma guerra russo-polonesa nesse processo. Guerra, como eu estou dizendo, civil finlandesa. Ninguém fala da guerra civil finlandesa. Por que a Finlândia, depois, ela não ficou comunista, socialista, o que você queira? Porque teve uma guerra na qual os brancos venceram os vermelhos. Você está entendendo? Então tem tudo isso acontecendo. Então não é assim, eles gostavam da autodeterminação. É mentira. Eles não queriam autodeterminação. Eles queriam manter o mesmo território do Império Russo e agregar outros. É evidente, é só ler o que fala o Lenin. Quando, por exemplo, Bela Kun ganha a Revolução em 19, ele já está... Bela Kun estava onde? Primeiro, estava junto com o Lenin na Rússia. Depois ele foi. Então existe todo um projeto deles de ir tomando espaços. Até quando teve as várias... Também ninguém pode discutir isso. As revoluções alemães de 1919 são N revoluções, inclusive os anarquistas participam muito dessas revoluções. O Lenin acha o quê? Que essas vitórias vai fazer o quê? Você vai juntando tudo. Então a Rússia vai juntando, pega a Polônia, tem a guerra ainda, né? Pega a Hungria, papapá, e chega com a Alemanha e pronto. Você tem lá um setor territorial muito forte de comunismo. Mas não é isso que vai acontecer. O Bela Kun perde, os finlandeses perdem, né? E os russos perdem contra os poloneses, ok? Bem, então essa é a primeira coisa para a gente pensar, beleza? Aí ele fala da Ucrânia. Não, porque o Stalin vai russificar a Ucrânia, né? Existe toda essa questão do Stalin, mas não é só Stalin, né, pessoal? A gente não pode esquecer a própria origem do povo russo está ligado ao Ducado de Kiev, né? Também tem lá o Ducado de Kiev no século VIII. Tem até um geógrafo árabe, ele sai lá do Iraque, ele vai andando até chegar nessas regiões. É o que se sabe, é um dos primeiros, né, árabes que chegam ali, ele vai comentar como é que são, entendeu? O povo russo, chamado Rus, né? Eles chamavam de Rus, esse povo. Não é à toa que a família do nosso amigo Kropotkin é Rurik, porque fala, a família do Kropotkin é de origem russa. Lógico, Rurik, vem de Rus, entendeu? Que é esse primeiro povo que vai dar origem aos russos. Enfim, então, não é só isso, né? E no caso da Ucrânia, por que existe esse projeto do Stalin, né? Pegando o Stalin, lógico que tem outras coisas para a gente pensar. Existe esse projeto porque, entre outras coisas, o Partido Comunista da Ucrânia bate de frente com o Partido Comunista da União Soviética. Eles vão bater de frente, entendeu? Que é o Partido Comunista Russo, majoritário, eles batem de frente. E aí ele ataca. Então tem várias coisas acontecendo. Né? Se vocês querem... Então eu vou pegar uma bibliografia aqui, mínima, para a gente entender. Tem essa daqui, The Russian Civil War, tem essa daqui, as revoluções russas, né? Tem essa daqui, The Russian Revolution, tem essa daqui, Anarquismo e Comunismo, tem essa daqui, do Volini, tem essa daqui, Lenin's Moscow,
Tem essa daqui, História da Guerra Russa, tem ainda Orlando Fages, tem ainda Robert Service, tem ainda Robert Conquest, tem ainda Anne Applebaum, que tem um livro sobre Gulag, e um que chama Red Family. Red Family, esse livro é muito importante para entender o que ele acabou de falar, chama Red Family, só que ninguém lê a Anne Applebaum. Por quê? Porque ele é de direita. Ninguém lê. O Orlando Fages, ele é de direita. Ninguém vai ler. Robert Conquest é de direita. Ninguém vai ler. Robert Service é de direita. Ninguém vai ler. Aí ele só lê quem? Só lê os marxistas. Evidentemente, ele vai chegar a essa conclusão. Mas eu leio tudo. Não li só Bolini, li todos os caras aqui para entender o processo. Beleza? Então tem que ler esses caras para você entender. Então, processo de russificação, essa questão não é simplesmente étnica, existe uma questão, um componente político aí, que a Anne Applebaum, ela discute nesse livro, Red Family, ok? Ela vai demonstrar que esse Partido Comunista também ucraniano queria uma independência, e o Stalin não aceita isso, ok? Por isso que tem também todo esse conflito, beleza? Mas vamos continuar. Se emancipando. Você está falando de uma base militar estratégica, porque ela dá acesso ali via Finlândia diretamente para São Petersburgo, que era a principal cidade industrial da Rússia na época, disparado. Era basicamente o ponto de acesso da Europa à Rússia. Porque as pessoas elas acham que o transporte terrestre é a via mais fácil de ser, o transporte marítimo é europeus ali para a Rússia. Perdão, mas e a Ucrânia? Como assim? Não entendi. A Ucrânia é um povo autodeclarado. Não, vou chegar lá. Tá, beleza. Eu só falei da Ucrânia ali para... Foi mal, tive que fazer. Então... Eu zerei, não, mas eu pausei, então... Não, de boa, tranquilo. Vai continuar assim normal, a hora que você tranquilo. Então, primeiro, Constant não é um povo. Okay. Né? Constant não é um povo, é uma base militar, e quando uma base militar dessa ela é tomada militarmente, né? A base é nossa, vai ter que ter uma reação militar. Me parece uma obviedade isso, eu não entendo. Se eles tivessem posições diferentes, que disputassem dentro dos organismos que existissem na Rússia, e não tomassem a base militar. Né? E Makhno, da mesma forma, bem, eu desconheço que Bem, vamos lá. Então, eu coloquei um mapa aqui para a gente entender o que ele está falando aí, o Gustavo Machado, né? Primeiro, Kronstadt. Então, nessa região aqui, ó. Próximo de Petrogrado, como ele está dizendo, entendeu? Lá em cima, lá no norte. Kronstadt. O que está acontecendo em Kronstadt? Kronstadt é um baluarte da Revolução. O próprio Trotsky diz isso. Lembrando-se, pessoal, que soviets, não foram os bolcheviques que criaram, não foram os anarquistas que criaram, não foram os socialistas revolucionários que criaram, não foram os bolcheviques que criaram, não foram os cadetes que criaram, não foram nenhum partidos lá da Rússia czarista. Não foram os próprios trabalhadores, né? Os camponeses, os trabalhadores da cidade, do campo, e os militares que batem de frente, né? Com os seus oficiais, beleza? É evidente que você tem setores políticos ali, mas é muito complicado quando você diz que um grupo político criou. Você faz de conta que a classe trabalhadora é incapaz de se autodeterminar. Ela precisa de alguém lá para fomentar as coisas nela. O que ela fez, ela cria esses processos, ok? E aí os grupos políticos, eles começam a disputar esses espaços. O que acontece, por exemplo, no principal, né? Era o principal soviet, né? Que é o Soviet de Petrogrado, que era a capital da Rússia. Quem leva para Moscou é o Lenin, ok? A capital da Rússia é Petrogrado. E ele leva por quê? Evidentemente, olha, não tá Petrogrado, está muito próximo do mar, mas é um mar congelado também, diga-se de passagem, entendeu? Depois, na Segunda Guerra Mundial, a Rússia toma Kaliningrado, que não era Kaliningrado em homenagem a Kalinin, ok? Mas era Königsberg, que tinha nascido nada mais, nada menos que um senhor chamado Immanuel Kant. Então, se Kant nascesse hoje, ele seria russo, não seria alemão. Porque hoje a cidade chama-se Kaliningrado. E por que Kaliningrado é importante? Porque não congela nunca.
Porque lá passa uma corrente quente que não deixa o mar congelar. Então, é um pequeno pedaço da Rússia, extremamente estratégico, como era também, nessa época, Petrogrado, ok? Naquela época não tinha eles não tinham essa condição de chegar nessa região aí que hoje é Kaliningrado. Tudo bem? Então, o que está acontecendo em Kronstadt? Kronstadt é uma revolta, mas que revolta é essa, né? Ah, por que os caras estão revoltados? Pessoal, eu coloquei aqui 20, 21, Máquina 19, 20, 21. O que está acontecendo nesse período? Comunismo de guerra. É o período do comunismo de guerra. O que é isso, comunismo de guerra? Entre outras coisas, são muitas coisas, né? Entre outras coisas, o Exército Vermelho ele começa a tomar várias regiões para conseguir ter o quê? No mínimo alimento. Para sobreviver, cara. Você precisa de alimento para sobreviver na guerra civil, ok? Aí o que eles fazem? Eles entram nessas regiões camponesas, entendam, camponesas, ok? E aí eles começam a fazer o quê? Pegar víveres. Tomar lá trigo das pessoas. As pessoas começam a ficar revoltadas. Começam a reclamar. E aí começam a ter revoltas. A principal, né, que a gente conhece, é a revolta de Tambov. Liderada, não é ele que faz, evidentemente, mas liderada por um socialista revolucionário conhecido como Antonov, que vai morrer em 1924. Olha o tamanho da revolta de Tambov, galera. Olha o tamanho dela. Esse rio aqui, ó, Rio Don, ele está chegando o quê? Na Ucrânia. A Ucrânia aqui, ó, nessa parte, né, a oeste do Rio Don. Olha, ele chega lá quase. Então vai chegar uma hora que eles estão muito próximos, Tambov e Makhnovitina, que também é uma guerra camponesa, ok? Contra os bolcheviques. De autodeterminação, lógico, como também é de Tambov, de autodeterminação. Mas dentro do quê? De um contexto maior, que é o comunismo de guerra. Então as pessoas não estão com Antonov, porque ele é socialista revolucionário apenas, e as pessoas não estão com Makhno, porque ele é anarquista também apenas. É porque existe um processo chamado comunismo de guerra, que faz com que eles fiquem odiando os bolcheviques. E aí, a depender de quem tem mais força ali, eles se aliam. Então não é necessariamente, eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, uma aliança ideológica com os socialistas revolucionários ou com o Makhno. É uma aliança contra os bolcheviques que naquele momento de comunismo de guerra estão atacando. Ok? Eles atacam para tomar essas regiões, porque são regiões produtivas, a Ucrânia, evidentemente, Tambov, evidentemente, e eles estão tomando, né, eles precisam dela para quê? Para produzir alimento, principalmente para a guerra, porque nas cidades você já tem racionamento, também tem N greves acontecendo em Petrogrado. Ele não vai falar isso, mas tem N greves acontecendo em Petrogrado nesse momento, ok? Então também, Makhno, Tambov, a gente pode pensar dentro de um contexto maior, que é o comunismo de guerra. Não são questões apenas, existe a questão da autodeterminação? Evidente que existe. Existe a questão deles lutarem contra os bolcheviques? Evidente que eles lutam em alguns momentos, né? Mas Tambov chegou a ter, acho que 50 mil pessoas guerreando contra os bolcheviques. Era muita gente, mas eles não podem ser considerados como brancos. Tanto o Tambov quanto o Makhno, entendeu? Porque a gente tem um binarismo, né? Bem, mal. Atualmente a gente bem e mal. Bolsonaro, Lula, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Aí a gente cria os binarismos, entendeu? Makhno, Lenin. O Makhno, por exemplo, em 18 ele sai e vai até Moscou encontrar o Lenin e conversar com ele. O Lenin fala o quê para ele? Ele vai questionar o Lenin. Vai falar, Lenin, eu fiquei sabendo que você está matando anarquista. Não, Makhno, não estou matando anarquista. Essas pessoas não são anarquistas, eles são individualistas. Não são que nem você. É isso que ele fala para o Makhno. Tem um texto aí, Meu Encontro com Lenin, que em inglês é, sei lá, umas 40, 50, 60 páginas. Ele vai contando. A dificuldade é ele encontrar o Lenin. A hora que ele entra lá no palácio, tem 500 revistas para chegar lá, para encontrar o Lenin. Mas é interessante ver. Ele vai comentar isso, o Lenin fala isso para ele. Eles não estão matando anarquistas, mas é mentira. Em 18, começa a ter ataques contra os anarquistas, né? Organizados. E olha que disse que a individualista pode também, eu acho que não. Mas é com os organizados. Então, tem um filme, você coloca no YouTube isso.
Tem um filme feito pelos comunistas, da época, 1918. Eles fazem um filminho, mostrando eles atacando de verdade. Tipo assim, tudo as cenas da época. Coloca aí, vocês vão ver. Coloca lá, anarquistas, Soviet Union, vai sair alguma coisa no YouTube. Ele não tem fala, né? É só vídeo. Ele vai mostrando, eles vão escrevendo em russo com legenda em inglês. Os caras colocaram. Que mostra os anarquistas sendo atacados. É evidente que eles atacam os anarquistas. Não é uma questão, eu não sou anarquista, eles não são organizados. É mentira. Eles atacam todos os anarquistas. Inclusive, atacam os anarquistas cristãos, se vocês não sabem. Os chamados tossoianos. Eles atacam os tossoianos. Ok? Mas, enfim. Então, aqui é um contexto maior, que é o comunismo de guerra, que tem Tambov e tem também, se você pegar, né, na parte aqui a oeste do Rio Dom, que é uma área produtiva. Por que a Ucrânia é importante? Por que a Ucrânia é importante até hoje? Porque a Ucrânia tem o principal solo dessa região, que é o solo de permafrost. Desculpa, entendeu? Permafrost é mais para cima. Tem um solo que é um solo marrom, né? É um solo marrom. Estava confundindo com o permafrost. É o solo marrom que tem nessa região, que ele é muito fértil, esse solo. E aí o que acontece? É uma região muito fria, essa região, que fica congelada. Aí, nessa região, não tem esse problema, ok? Então, esse solo chama de Chernozyon. O solo de Chernozyon é um solo super fértil, até hoje. Por isso que a Ucrânia é considerada, até hoje, o celeiro da Europa. Por isso que ela é muito estratégica, porque é uma região onde tem esse solo super bem, assim, fértil, que é o solo de Chernozyon. Depois vocês procuram na internet. Permafrost fica nas regiões árticas. Ele fica congelado. Hoje, para o aquecimento global, eles conseguem furar já e chegar no solo, você está entendendo? O que seja, já está descongelando essa região. Beleza? Mas tem isso, então. Né? Aí vamos pegar um pouco mais, que ele continua para a gente terminar o vídeo, para não ficar muito longo. Pois é, ele começa a falar de coisas que, sinceramente, ou ele não leu, ou ele leu e fez de conta que não. Quem tinha a maior parte dos soviets nas mãos? O principal soviet estava na mão do grupo ligado ao Trotsky, que não era bolchevique. Depois vira o Trotsky vira bolchevique em 17. Ele não era bolchevique, ok? Ele era menchevique. Quando teve a separação do partido, em 1902, mencheviques e bolcheviques, o Trotsky ficou do lado do Martov, não do lado do Lenin. Beleza? Aí, ele tem a maior força dentro de Petrogrado. É evidente, o Trotsky realmente ele é muito bom de organização, cara. Não dá para tirar isso do cara, não. Ele é muito bom mesmo. Não é à toa que ele é indicado para fazer o quê? Organizar o Exército Vermelho. Porque ele é muito bom dessa questão da organização. Muito, né, tático nesse sentido. Enfim. Mas aí o que acontece? Aí ele fala, não, os soviets, está todo mundo apoiando. Cara, só se ele ler o livro do Trotsky, cara. Porque é evidente que tem cisões. Por exemplo, quando tem a Revolução Russa, o Partido Socialista Revolucionário se divide em dois. Partido Socialista Revolucionário de direita e o de esquerda. O de esquerda entra junto com eles. Eles vão com eles, com os bolcheviques. Porque eles achavam que o bolchevismo aceitaria uma outra ideia revolucionária. Mas eles não aceitam. Em 18 já, eles expulsam eles. Os socialistas revolucionários, entendeu? E mais ainda, para a gente entender esse processo todo que ele está falando do Soviet, não sei o quê, a gente não pode esquecer que em 18 os bolcheviques chamam uma Assembleia Constituinte. Que os anarquistas são contrários. Tem textos dos anarquistas contrariando a Assembleia Constituinte de 18. Ok? Eles chamam. O que acontece? Eles perdem. É evidente. Eles vão perder. Aí o que eles pensam? E agora? O que a gente vai fazer? Simples, fecha. Eles fecham a Assembleia. Porque eles perderam. Entenderam? Então tem tudo isso acontecendo. Eles nunca foram a maioria dentro do processo, né, no inicial da guerra. Nunca foram. Então chegar e falar, os brancos, amigo, eles eram de direita, eles eram contra os vermelhos, eles eram do mal, e os vermelhos eram do bem. Não é bem assim.
Tinha socialistas revolucionários e muitos, com os bancos. Por quê? Você vai aceitar uns caras que não aceitam nada, a não ser eles? Eles, de um lado, vão ficar. Não dá para ficar do lado do Exército Vermelho. Entendeu? Tem tudo isso. O Macri tem um momento que ele se alia com o Exército Vermelho. Você está entendendo? E tem um momento que o Exército Vermelho ataca ele. Mas é estratégico também. Galera, tudo estratégia aí. Tudo uma questão estratégica. Então, por exemplo, existia um cara na Ucrânia, né, muito importante, que eles chamavam de Atman, que é muito comum isso, né, lá. Por exemplo, o Macri era chamado de Bacto pelas pessoas. Bacto significa paizinho. Tem essa coisa... Porque o Czar também é chamado de pai, entendeu? Tem essa coisa de o paizinho é do Bacto, o Macri, chamado de Bacto. Ok? Esse cara é chamado de Atman, que é o quê? Tipo um senhor da guerra, beleza? Um dos principais aí na Ucrânia é um cara chamado Grigoriev. Um dos principais caras é um cara chamado Grigoriev. Ele faz o quê? Ele fica de um lado e de outro, entendeu? Ele quer ter uma estratégia. Então, às vezes acha que dá para juntar com os bolcheviques, com os brancos, não sei o quê. O Macri, ele fica atento com relação a tudo isso. Tanto quem mata são os maquinovistas. Não lembro agora de cabeça, foi o próprio Macri que mata o Grigoriev. Faz uma cilada para ele, mata ele, chama ele para conversar e mata ele. Principalmente porque o Grigoriev e o grupo dele era muito combatido por serem antissemitas. Eles faziam pogromos, matavam muitos, estupravam mulheres judias e assim por diante. Ok? Beleza? Então, os maquinovistas, eles eram contra isso. Às vezes eles vão ser atacados por serem assim, né? De serem a favor de pogromos. Mas se você pega 90% dos historiadores, eles vão dizer que não é verdade. 90% dos historiadores vão dizer que não é verdade. Mas isso significa que grupos religiosos não foram atacados pelos maquinovistas. Isso não significa. Por exemplo, tem recentemente um livro publicado em 2020 ou 2021, não lembro agora, um pouco antes ou um pouco depois, falando dos menonitas. Eles foram atacados. Ok? Se você vê vídeos no YouTube, eles choram. E eles acusam peremptoriamente o grupo do Macri. Se atacou ou não, eu não sei. Tem historiadores que falam que foi realmente isso que aconteceu. Outros falam que não. Não é uma unanimidade com relação a isso. Agora, com relação ao Macri ser considerado o grupo dele pogromista, vamos dizer assim, antissemita, 99% dos historiadores, né, vai dizer que é mentira isso daí. Beleza? Então, tem essas questões para a gente pensar, né, para a gente fechar o vídeo. Quando eu coloco esse mapa, que está lá, Spread of Thumb of Rebellion, que é o quê? Cara, é uma revolução que está acontecendo. Olha o tamanho do lugar, cara. É gigante. Aí você fala, mas Amir, será que o Macri teve contato com esses caras? Não tenho a mínima ideia. Pode ser que sim. Em algum momento se uniram? Não tenho a mínima ideia. Pode ser que sim. Porque é evidente que o comunismo de guerra vai unir vários setores da sociedade ucraniana, que é onde tem o solo de Chernovion, você está entendendo? Contra os bolcheviques, evidente. Né? Você já tem carestia, você já tem problemas com preço, você já tem crises acontecendo na cidade, como eu estou falando, greves. E aí as pessoas no campo, elas estão minimamente tentando sobreviver. E os bolcheviques vão lá e falam, pega. O mais importante é manter abastecido o campo. Desculpa, o Exército Vermelho. E aqueles que são próximos ao Exército Vermelho, ou os bolcheviques, assim por diante. Então começa a ver essas revoluções. Eu peguei só duas, né? Uma, que é Tambov junto, que eu considero, geograficamente falando, está ligado à questão do comunismo de guerra. Então, existe uma questão da autodeterminação do Macri, como também de Tambov, com certeza, mas eu não sei se as pessoas estavam a favor do Macri ou do Antonov porque elas eram socialistas revolucionários ou eram anarquistas. Na minha avaliação, elas eram contra o comunismo de guerra. Que, posteriormente, quando acaba a guerra civil, o Lenin muda. Também eles não falam isso. Não fala nada. Eles criaram a nova política econômica, NEP, que basicamente é o quê? Trazer questão privada para dentro da Rússia. Isso é um negócio tão louco que na década de 20, várias pessoas começaram a ficar ricas nesse processo. Eles foram chamados de NEP-men. Depois vocês procuram na internet, NEP-men, vocês vão ver quem são os NEP-men. São as pessoas que enriquecem no processo do surgimento da propriedade privada de alguns setores, né? Parece que os maiores setores continuam na mão do Estado, mas pequenos setores vão surgir. Porque as pessoas que estão na agricultura, elas não levam nada, não dão nada mais para as cidades. No comunismo de guerra, as pessoas começam a passar fome, entendeu? Aí começam a ter esses conflitos.
Enfim, então é questão de preços, questões de venda e compra, questões de tomar víveres, questões, então, que o solo é muito bom. Então, são N questões. Então, se você pega uma questão e trabalha, não há problema nenhum. Só que aí, às vezes, fica para a pessoa que está vendo, então as pessoas a mirar em Tambov eram todas socialistas revolucionárias, né? Não, é mentira, se alguém te falar isso. Mas não era o Antonov? E daí? Ele era uma das principais lideranças. Mas as pessoas estavam com ele por quê? Porque ele era contra o comunismo de guerra, né, feita lá pelos bolcheviques. E no caso do Máquino, eu não vou afirmar com certeza, você está entendendo? Porque são poucos que ficam falando muito do Máquino, entendeu? Mas se você pegar aqueles que falam, é evidente, né, de que também você tem aí uma questão ideológica por trás, porque ele também está ligado aos sindicatos, Polé e assim por diante, né? A gente também sabe disso. Mas dentro de um contexto maior, que é o contexto do comunismo de guerra, na minha avaliação, mas eu posso estar errado, na minha avaliação, enquanto um geógrafo, olhando para isso, infelizmente poucos jovens discutem isso, os jovens têm a mínima ideia. Uma vez eu fui numa banca de um geógrafo que trabalhou na Revolução Russa, o cara perguntou depois que acabou a banca se eu era historiador. Eles nem tinham a mínima ideia que existia um cara chamado Grigoriev, que ele era um Atman. O que era Atman? Por que o Máquina era chamado de Bacto? Eles não tinham a mínima ideia. Eles achavam que só historiador sabia isso. Ok? Então, eu quero dizer o quê? Na minha avaliação, enquanto geógrafo, o que está acontecendo aí nessa região tem o impacto também, mas não só, do comunismo de guerra. É evidente, as pessoas estão contra o que os bolcheviques estão fazendo, e aí se aliam a grupos que são, de certa forma, estão tentando minimamente se autodeterminar, e isso significa ser contra a presença dos bolcheviques, lógico, né? Só para, então, encerrar, Máquino vai ser exigido pelo Trotsky para que a milícia entre dentro do Exército Vermelho. Como aconteceu? O Stalin exigiu que as milícias anarquistas e do POM entrassem no exército deles. Eles se negam. Como ele se negou, o Máquino, eles atacam. Entendeu? Então não é uma coisa tão simples como ele está falando lá, o Gustavo Machado. Por quê? Porque não tem como na cabeça deles, dentro do Exército Vermelho, tem uma parte lá que tem autonomia. Por quê? Porque eles são bolcheviques, de cima para baixo e assim por diante. Ok? Então era isso daí, pessoal, com um vídeo longo, né? Mas eu acho que eu tentei explicar historicamente, geograficamente, um pouco aí do que eles estão falando, né? Para tentar, a partir da minha visão, esclarecer um pouco aí desse processo extremamente complexo, né? Que aconteceu na Rússia. Então, na minha avaliação, o pano de fundo de tudo isso daí chama-se comunismo de guerra. Um abraço a todos e todas.